Para que serve decomposição de vetores? Quantas vezes nos deparamos em algumas situações em física em que parece que o assunto é um pouco mais difícil? Não, muitas vezes você não está fazendo a associação correta. Por exemplo, quando vamos trabalhar com vetores, achamos aquela matemática muito complicada, né? Mas eu poderia dar destaque a uma parte do estudo dos vetores, que é a parte de decomposição de vetores. E para isso, você poderia buscar essa solução lá na raiz. Quando você fazia o 9º ano, você aprendeu que num triângulo retângulo existem as razões trigonométricas, né? O que é que essas razões trigonométricas fazem? É uma associação que existe entre os lados desse triângulo retângulo. E nós temos o seno de um ângulo, que é a razão entre o cateto chamado de oposto e a hipotenusa, que é o lado que olha para o ângulo de 90 graus, e o cosseno desse ângulo, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas, Vasco, por que é que o A também não é um cateto adjacente? Está lembrado que ele é a hipotenusa? Então, vale a pena sempre ficar relembrando esses detalhes. Amigos, se eu multiplicar em cruz aqui, o que é que nós vamos ter? O B vale A seno de B. E o cateto C vale A vezes o cosseno de B. Como eu falei, muitas vezes não fazemos a devida associação entre as coisas correlatas. Quando você vai estudar vetores, você é apresentado lá a um vetor V. Esse vetor V, ele pode ser decomposto em componentes chamadas de componentes ortogonais. Por que elas são chamadas de componentes ortogonais? Porque elas são perpendiculares entre si. E você vai ter um determinado referencial e você vai ter essas sombrinhas do vetor, Vx e Vy aqui, lembrando os eixos em que elas estão em cima. Amigos, se isso aqui é um retângulo, eu poderia transladar isso para cá e não haveria nenhum comprometimento. E nós temos dessa forma um triângulo retângulo, assim como lá na trigonometria. E se nós fizéssemos seno de θ igual a Vy sobre V, cosseno de θ Vx sobre V, o que é que nós temos? Nós poderíamos multiplicar em cruz aqui e teríamos que Vy seria V seno de θ e Vx seria V cosseno θ. Ah, mas como é que eu vou saber quem é que está associado ao seno, quem é que está associado ao cosseno? Antes disso, deixa eu te chamar a atenção de uma coisa. Você notou que o símbolo de vetor sumiu? Por quê? Porque nós estamos fazendo cálculo dos módulos agora, ok? Dos valores. Nós estamos utilizando os tamanhos desses vetores, ok? E amigos, para você identificar é muito simples. Ao invés de você montar toda essa figura, porque na prova não dá tempo, o que é que você tem? Um dos catetos está adjacente, ele está ao lado do ângulo, ele está colado no ângulo. Ora, quem está adjacente não está ligado à função cosseno, então o que é que nós temos? Colado, cosseno, e aquele que está separado do ângulo é o que fica com o seno. Ah, mas se o ângulo de referência fosse aqui, sem problema, o Vy passaria a ser o que está colado e o Vx passaria a ser o que está separado. Vamos mostrar para que isso serve? Quando olhamos para essa figura, lembramos logo de estática do ponto material, né? E amigos, estática é difícil. Não, cara. Estática é uma aplicação direta de decomposição de vetores. Você vai representar as forças que estão agindo aqui, a força com que a Terra atrai os corpos para si, essa tração aqui nesse fio, essa tração nesse outro fio e essa tração nesse outro fio. Ora, se está todo mundo em equilíbrio, a força resultante é nula. Bem, aqui nós temos que T3 tem que ter o mesmo modo de P, mas, meus amigos, olha onde é que as andorinhas dormem. Você tem bem aqui o nó, onde essas forças estão se encontrando, ok? E, meus amigos,
esse ângulo aqui de inclinação desse fio, com o mínimo que você aprendeu em geometria plana, nós temos dois ângulos alternos internos. E observe o que é que nós teríamos. Nós teríamos a componente colada no θ, que está adjacente, que é a componente T2 cosseno de θ. E nós teríamos aqui a componente T2 seno de θ. Dessa forma, meus amigos, o que é que nos restaria fazer? Igualar os módulos das forças que estão em sentidos opostos. Lembre-se, ali ó, lançamento oblíquo. Ah, lançamento oblíquo é também não. Lembre-se que para trabalhar de lançamento oblíquo, você precisa, antes de mais nada, saber que nós temos dois movimentos ali. E esses movimentos podem ser decompostos a partir do início aqui. Como nós temos no eixo X um movimento uniforme, visto que não há nenhuma força agindo aí na direção horizontal, nós temos aqui a componente Vx. Já na vertical, nós temos a ação daquela forçazinha natural chamada peso, que implica numa aceleração. Então nós vamos ter um movimento uniformemente variado. Seguindo o mesmo raciocínio, a componente Vx está colada no ângulo θ, por esse motivo ela fica com cosseno, e a componente V0y está separada. Não vamos aumentar o problema, vamos diminuir o problema. E para isso, sempre é interessante dar uma caprichada na hora que a gente vai fazer a leitura nos acessórios envolvidos, ok? Não esqueça de nos ajudar a divulgar nossos vídeos e levar esse conhecimento Brasil afora. Sua curtidazinha nos ajuda muito, pois mostra para a plataforma que nós estamos trabalhando com algo que está ajudando muita gente, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.